Enquanto a Di vai lá se organizando para entrar na nossa live, eu vou dando aí as boas-vindas para cada um de vocês e espero que vocês estejam muito bem. Segunda-feira é sempre um dia ótimo e eu tô assim com meu coração partido, porque já são as últimas lives aí do nosso processo de 30 lives de expansão, então segura o coraçãozinho porque a gente está preparando muita coisa legal. A gente vai se reunindo aí durante a semana, eu, a Maiara, a Thailisa e a Diana, para preparar o nosso pós, né, 30 dias de live. Então, aguardem com o seu coração assim, porque a coisa tá esquentando. Escola das Emoções e Sentimentos acabou de entrar. Ok. Gente, se a live tá com algum probleminha de som, alguma coisa assim, uma coisa que ajuda bastante é sair fora dela, sai do Instagram, tudo e entra de novo. Às vezes é isso que acontece, porque tem muitas lives que acontecem nesses horários do fim do dia, e aí dá uma congestionada no sistema do Instagram, isso é bem normal. E aí, Di, você me manda o convite, eu mando, deixa eu mandar pra... Ok. Gente, então vamos lá. Eu sou a Mai Leonard, sou esteticista. Olha lá, Di, tu quase tá atrasada, vizinha. Olha, tá bem paradinha lá a internet. Ellen, seja Oi? bem-vinda. Tá conseguindo me ouvir aí, Di? Sim, Agora deu. era sim. Agora deu. Ok. Que engraçado, né? Ela é esteticista e eu tô na estética dela. É que eu vim. Trabalhando! Não, o pessoal tava mentindo comigo que eu tô de cabelo novo. Eu disse, não, hoje eu vim lavar o cabelo pra fazer uma live. Ah, tá. Aí No deixei meu a caso, Diana não lá deu trabalhando tempo, né? e vim fazer aqui essa live fantástica aí pra vocês. Gente, então como eu estava falando para vocês, eu sou sim esteticista, trabalho com expansão de consciência, com algumas ferramentas dentro da estética vibracional. E a gente foi mobilizando aí algumas energias bem interessantes nos últimos dias. Se você não conseguiu acompanhar, a gente tem feito todos os dias lives com inúmeros temas. E o tema da live de hoje até é um tema que eu mesma já vivi muitas vezes e não posso dizer que nesse momento quase não tropecei nele de novo. Que é aquele espaço onde a gente tem medo de. Aliás, a gente fala que faz tudo errado. E aí a gente tem medo de fazer coisas novas porque tem medo de errar de novo. Já te aconteceu alguma vez isso aí, dona Diana? Se apresenta para o pessoal que talvez aí não te conhece ainda. Uau! Sou Diana, sou facilitadora de consciência, manifestadora da energia presente, de processos corporais em Axis. Estou nessa caminhada. Tá chegando agora aniversário de 3 aninhos, né? E, e eu acho que o Tem que festa? antecede, o que antecede essa minha caminhada é uma história de muitos medos e fracassos, e dou conta e não dou conta, né? É uma questão talvez de perfil, de personalidade, de signo, não sei. Eu nunca dei assim tanta importância para isso. Mas é muito natural a gente sentir medo. Medo de que as coisas se repitam, que a gente volte a repetir a mesma situação. Embora muitas vezes as situações até são com pessoas ou com situações diferentes, mas a gente acaba se parando naquela energia desse medo, dessa estagnação. E acho que você já deve ter falado da introdução da escola das emoções, né? Mas só reforçando que o objetivo é olhar para esses sentimentos e essas emoções e movimentar realmente essa energia e não é resolver, mas pelo menos começar a perceber o que a gente pode fazer com isso, quais as ferramentas que têm funcionado para nós que estamos movimentando e trabalhando nessa energia e poder dividir um pouquinho delas com quem está no estado de permissão, de olhar para isso sob um ponto de vista de que, uau, de repente eu vou até experimentar o que essas loucas aí estão falando e estão fazendo.
vai que dá certo, né? Então, a questão do, do medo do certo, do errado, e é muito um espaço de culpa, né? Que a gente acaba se culpando, e a culpa, eu gosto de dizer que é um espaço onde eu uso a culpa para justificar. Então, às vezes eu não estou disposta a lidar com algumas situações novamente, e aí eu fico nesse espaço de que não, não vou fazer porque eu já sei que vai dar errado, né? Não adianta. Comigo é sempre assim, né? E aí traz muito a questão da energia do pensamento, né? Que é aquilo que você pensa, você se conecta, onde você se conecta, você vibra, e onde você vibra acontece, tá? Então, é contigo, Dona Mai. A sua primeira perguntinha eu não peguei, a partir das outras eu tenho elas aqui. Vai tirar a nossa menor, não vai tirar 10. Vai, tá no improviso, né? Sabe que é interessante porque todas as vezes que a gente começa a trabalhar um tema entre nós aqui da escola, né? Para quem vem acompanhando, nós somos em 4, então a gente vai fazendo as lives de forma alternada. Eu às vezes faço com a Di, às vezes faço com a Thaís, às vezes faço com a Maiara, a gente vai alternando os temas. E é muito interessante porque desde que a gente começou, uma coisa que a gente percebeu é que quando a gente coloca o tema para ser trabalhado, alguma de nós está passando ou vai passar por esse processo dentro dessa semana. E é muito interessante porque quando a gente traz a live aqui, é porque a gente está em loco testando as ferramentas que a gente está passando para vocês. E aí é o espaço de realmente estar falando para vocês de algo muito verdadeiro e que é algo que está funcionando ou que não está funcionando. E quando eu estava preparando a live de hoje, eu fiquei pensando o que falar para vocês sobre esse lugar de tudo que eu faço dar errado, porque isso é uma coisa que vai muito profundo dentro das nossas crenças, dentro daquilo que a gente utiliza como norteador das nossas escolhas, das nossas decisões. E aí eu pensei de pegar uma coisa muito simples, que é olhar para essa frase e olhar para as coisas que a gente vem repetindo a partir do nosso falatório, que é esse lugar aí onde a Diana acabou de falar, que é o que a gente fala, cria a nossa realidade. Porque antes mesmo de pensar, às vezes a gente está falando, ou ainda antes de falar, a gente está pensando. Então, a força da palavra pensada ou dita, eu poderia dizer que ela tem praticamente a mesma intensidade na realização e transformação das coisas que acontecem na tua vida. E aí, quando você fala assim, tudo que eu faço dá errado. Vamos olhar para isso um pouquinho antes da gente seguir dentro dessa frase, né? Do eu tenho medo de fazer novas escolhas. Quando eu digo para você, tudo que eu faço dá errado, a gente está colocando tudo que a gente fez na nossa vida dentro de um saco e dizendo que tudo aquilo ali deu errado. E aí eu pergunto para você, é verdade que tudo que você fez na tua vida, tudo deu errado? E aí, quando a gente fala que tudo dá errado, a gente está utilizando algo que se chama generalização. Dentro da programação neurolinguística, é uma das ferramentas que a gente olha muito forte, porque quando a gente generaliza, a gente tira todo o potencial das coisas que a gente já criou na nossa vida. E é a mesma coisa que dizer assim, ó, todos os homens não prestam, todas as mulheres são neuróticas, todas as mulheres gastam demais. Tudo que eu como engorda. Verdade que tudo que você come engorda? Verdade que todos os homens não prestam? Isso é generalização. Quando a gente generaliza, a gente coloca tudo o que a gente conhece dentro de um grande saco e diz que tudo aquilo ali leva o mesmo rótulo. Então, para a gente começar essa. Alô, alô, o pessoal tá me vendo aí? Oi, gente! Quem tá aí, dá um oizinho só para mim saber se a gente tá transmitindo ainda, que eu acho que caiu. Ok, tem alguém aí? Ah, aqui, ok, ok. Então estamos aí. Tá bom, só um minutinho então para nós. Ele deu uma trancadinha e aí a gente ficou meio.
meio perdido aqui. Vamos lá. Vamos enquanto a Di vai se conectando aí. Já te aceitei, Di. Enquanto a Di vai se conectando, eu vou seguindo aí a linha de raciocínio. E esse espaço da generalização é uma coisa muito louca, porque tudo que a gente generaliza cria o nosso mapa de mundo. E eu vou contar para vocês que o mapa de mundo é, na verdade, uma junção de tudo que a gente conhece, das nossas crenças, das limitações que a gente comprou, dos julgamentos, dos pontos de vista. Então, a nossa mente cria um mapa de como o mundo funciona. E o mapa de mundo, ele diz como você vai funcionar dentro do espaço onde a tua vida acontece. Então, como que a gente constrói as nossas escolhas, a nossa vida, quando a gente diz que no nosso mapa de mundo está escrito que nada do que eu faço está correto, né? Tudo que eu faço é errado. Então, a primeira coisa que a gente pode levar em consideração a partir desse ponto de vista é que, gente, se a gente falar que nada que a gente faz está certo, começa que você já está acordando de manhã e você está mentindo para você. Se você está dentro desse lugar e dizendo que a tua vida, nada que você faz é certo, a tua vida está uma grande mentira, porque é verdade que você não toma água certo, que você não faz amigos certo, isso é uma grande mentira. E sempre que a gente está no espaço da mentira, a gente não consegue criar mais, a gente não consegue receber oportunidades, a gente não consegue se abrir para a vida e automaticamente a gente não é feliz. Di, o que você pensa quando alguém chega aí no consultório ou como que você conduz quando você está dentro desse espaço de ser terapeuta, né? Ser a pessoa que dá aquela dica. Quando a pessoa diz assim, nada do que eu faço está certo. O que você, a primeira ferramenta que você traz, assim, é mais ou menos esse mesmo espaço, assim, essa mesma forma de pensar? Com certeza. A primeira ferramenta é usar a pergunta, né? E quando você usa a pergunta, Verdade. quando você usa a pergunta com o prefixo verdade, vírgula, tudo que você faz realmente não é correto? E aí a gente gosta de brincar com o não cognitivo, com aquilo que emerge naturalmente do seu corpo. E quando você pronuncia a palavra verdade, ela se conecta somente com a verdade. E aí você faz a pergunta e a pessoa começa a cair as fichas. E aí começa a perceber o quanto isso é um espaço, muitas vezes até um vício, um hábito que se tem, né? E volto a dizer, é onde você justifica aquilo que talvez não está sendo uma escolha que você esteja agradável com ela. E aí você precisa olhar para isso e dizer, ok, eu estou fazendo uma escolha caca, como eu posso escolher diferente? Quando a gente fala reconhecer a escolha, inclusive que ela não está sendo uma escolha assim tão legal, não é para julgar, para se martirizar, para buscar um monte de coisa errada. Porque é o errado onde eu me paro. Peraí, se eu estou fazendo errado, significa que eu não sei fazer certo. Porque o errado vem da dualidade de certo e errado. E nós somos viciados e mega acostumados a viver nessa realidade. Certo, errado, bom, mal, feio, bonito, alto, magro, gordo, magro, enfim. Tudo tem que ter o oposto, né? É por isso que existe a dualidade. Então, o conceito de errado, se eu validar ele, significa que não está certo. E se não está certo, automaticamente eu tenho que me culpar, eu tenho que me julgar, eu tenho que me punir por não estar fazendo algo certo. Então, trazer num espaço de perguntas para vir para a consciência. Você está fazendo errado ou você está escolhendo diferente daquilo que você gostaria? Perfeito. E dentro desse espaço que a Di colocou da dualidade, olha que coisa interessante que a gente tem nessa mesma frase, né? Tudo que eu faço dá errado. Ok, então a gente aprendeu que se a gente falar verdade, tudo que eu faço é errado mesmo,
isso sempre vai fazer emergir aquela verdade que é realmente verdadeira, uma verdade verdadeira para você, né? É aquilo que foge da tua mente conseguir explicar. E aí a gente vai olhar um pouquinho agora para essa questão de certo e errado, daquilo que você considera como sucesso, daquilo que você considera como fracasso, aquilo que você aprendeu que é uma pessoa bem-sucedida, aquilo que é uma pessoa fracassada. Esses dias eu estava falando com uma cliente, e aí nós trocando uma ideia sobre isso, ela disse assim: Nossa, eu acho tão errado que eu tenho uma amiga e eles têm um casamento tão estranho. Ela estava comentando sobre a relação dessa amiga com o marido. Assim, eles têm um casamento tão estranho, assim. Eles quase não conversam. Ele viaja a semana inteira, ela trabalha, então no fim de semana ele vai jogar futebol, ela vai limpar a casa. Eles quase não se falam. Eu acho isso tão errado. E eu fiquei pensando, né? Interessante. E aí perguntei para ela, tá, mas por que que você acha que isso é errado? Ah, porque eu aprendi, e aí olha só, porque eu aprendi que um casal ele tem que conversar. Um casal tem que estar junto no fim de semana, tem que sentar na mesa, todo mundo comer junto, tarará. E aí eu disse para ela assim, e isso foi uma coisa que me impactou muito, assim, eu digo, tá, é certo para você que a família se reúna no final de semana. Mas e quem disse que é certo para eles isso? De repente, certo para eles é cada um poder curtir o seu momento lá no futebol, no, né, fazer as coisas que eles gostam. E talvez à noite ficam juntos, não sei como que eles fazem. Mas esse é o certo deles, que talvez é o errado nosso. E quando você diz que você faz tudo errado, é errado pelo ponto de vista de quem? Porque na verdade um ponto de vista é só o ponto de uma vista, não é? E se é errado para mim, talvez seja certo para Diana. Talvez a forma como ela faz pode ser errado para mim e certo para ela. E assim é muito louco de você dizer que tudo que você faz é errado, porque na verdade é errado para quem? É errado para você? É errado para tua mãe, para o teu pai, para a escola, para a sociedade? É errado para quem? Porque, na verdade, todas as escolhas que você faz, e vamos pensar que é mais ou menos assim que funciona, cada escolha que você faz dentro daquele espaço onde você faz o teu melhor. Aonde você escolhe algo que realmente para você naquele momento faz sentido e é o que seria certo. Porque é cargas d'água que você escolheria algo que é errado para você. Assim como a gente também, quando é adolescente, né, faz um monte de coisa e acha que é certo e acha que o pai e a mãe estão errados. E depois a gente cresce e percebe que o ponto de vista deles não era tão errado assim. Então, certo, errado, sucesso, fracasso, tudo isso são pontos de vista. Porque dependendo do lugar aonde você olha isso, tudo muda. E aí, uma pessoa que é bem-sucedida e que talvez tenha uma relação familiar horrível, para mim, não seja bem-sucedido, seja fracassado. Mas para alguém que não dê tanto valor assim para a relação familiar, pode ser uma pessoa super bem-sucedida. Então, quando você fala qualquer coisa, perceba o quanto você está também preso dentro de um ponto de vista. E o ponto de vista é interessante porque ele é, na verdade, um julgamento de como a coisa é. Né? Se ela é boa, eu estou julgando que isso é bom para mim. Se ela é ruim, eu estou julgando que aquilo é ruim também. E onde eu estou julgando, eu não consigo ser grato por aquilo. E aí a gente vinha falando no domingo, né, no nosso programa da gratidão, a gente teve uma aula no domingo, e eu vou repetir, vou parafrasear a nossa conversa de domingo. Porque ser grato é o espaço onde você não julga. E se você não julga, você tem espaço para que as coisas cheguem até você. Porque o julgamento nada mais é do que um carimbão assim gigante que a gente tem e a gente fica colocando os rótulos nas coisas. E aí, de repente, aquilo que você carimbou como ruim não vem mais para você e seria a grande possibilidade da tua vida. E aí, quando você sai desse espaço de ficar colocando rótulo é como se fosse você ficasse colocando etiqueta nas coisas. Quando você para de fazer isso, Certo, esse errado, bom, mal, feio, bonito, pode, não bonito, pode, pecado, não querido, pecado. chato, querido, chato, rico, pobre, né? Quando você para com isso, você dá um passo para trás e aí você olha todas as coisas como, ok, isso são coisas. Nesse momento eu vou escolher
Isso, porque isso cria mais. Não quer dizer que seja bom, que seja ruim, porque às vezes as decisões que a gente toma e que vão criar mais na nossa vida não são aquelas que a gente considera a melhor oportunidade, não é mesmo? Então você consegue ser grato por tudo. E esse é o espaço onde você para de achar que uma coisa é ruim, que é boa. Porque quando você para com essa coisa de botar os rótulos, você consegue olhar com uma parcimônia, assim, né? Uma neutralidade, digamos assim. Eu estava pensando aqui também o quanto a gente consegue se achar certo e errado, né? E o quanto se achar certo e errado é tão prejudicial, tanto se achar certo quanto se achar errado. Tu não acha, Di? Não, com certeza. É porque é o espaço, como você diz, que vai para o julgamento, e lá onde você está no julgamento, você precisa justificar se está certo ou se está errado. E aí você não consegue ser grato por tudo. Quando você não consegue ser grato por tudo, automaticamente você deixa de ter escolhas, porque você passa a ter que selecionar algumas coisas. Então, Eu você não faço tem isso porque é bom, né? escolha de total possibilidades. Quando não tem rótulo, tudo é possível, porque é uma escolha, é um ponto de vista, talvez fundamentado numa crença, num padrão, num estilo de vida, numa característica daquela família, daquela realidade, daquela sociedade, daquela religião. E aí, veja, enquanto eu estou observando para ver se está certo, se está errado, se está bom ou se está ruim, eu necessariamente estou parando. Eu não estou fluindo, eu não estou indo para o mundo das infinitas possibilidades. Porque, como um ser, nós somos seres infinitos. Seres infinitos têm total possibilidades. Então, um ser infinito escolheria se parar para observar se o outro está fazendo certo ou errado? E se eu pudesse só olhar para ele e dizer assim: nossa, que escolha interessante você está fazendo. Não concordo com isso, mas é a tua escolha. Tá tudo bem. Essa mania é o espaço que, tipo assim, as coisas têm que funcionar do jeito que funcionam para mim. Daí tá tudo bem. Se funcionar diferente, fica pesado. Então, não Uhum. significa que eu tenha que concordar com aquilo que eu acredito não ser legal e que a Maísa faz, mas eu posso olhar para ela e dizer assim: nossa, que escolha interessante você está fazendo. Mas é a sua escolha. E embora a gente já tenha comentado e já tenha falado, Maia, eu não sei se tu tem mais algum apontamento, alguma coisa sobre onde entra o medo nisso, né? O que ele significa? E ele seria um entrave, alguma coisa nisso? Esse espaço de ficar nesse julgamento, nessa busca do errado, do certo, você acredita que pode estimular a energia do medo, da insegurança, da ansiedade? Tem alguma coisa a ver? Como você percebe isso? A gente já vem falando do medo, né? O medo é um companheirão, assim, eu diria, acho que de toda a humanidade, em algum momento da nossa vida, da nossa semana, do nosso dia, a gente sente medo de alguma coisa, né? E o medo, ele é uma emoção muito enraizada, porque ele vem de muitos e muitos e muitos séculos e séculos atrás, aonde a gente sempre teve medo de ser punido por fazer algo errado. E aí a gente poderia falar sobre o medo a noite toda, né? Porque ele tem as suas próprias particularidades. E a gente acaba se parando no lugar do medo, porque ele faz com que a gente busque não ser punido por fazer errado. E percebe que é um ciclo sem fim? Você fica achando que vai fazer errado, que é um ponto de vista que você comprou que aquilo é certo ou errado. E aí o medo vem para te dizer que você não deve fazer errado, e aí você fica nessa e nunca escolhe nada. Você não sai do lugar, porque você fica, ou eu tô com medo, ou eu faço errado. Ou eu tô com medo, ou eu faço errado. Mas e se você pudesse simplesmente abrir um espacinho entre o medo e o errado e o certo e andar para frente? Escolher alguma coisa. Porque se, ok, depois que você faz a escolha, se realmente for algo que poderia ser considerado não tão grandioso assim, nem vamos chamar de certo ou errado, você simplesmente escolhe de novo.
E aí, se ainda assim você ficar patinando ali no mesmo lugar, porque não foi uma coisa tão bacana, ok, escolhe de novo. E de novo, e de novo, você pode escolher o tempo todo. Nada é fixo. A Você já cada deve ter, 10 segundos. a cada 10 segundos, a coisa toda muda de novo. Então, percebe que você não precisa ter medo, que o medo é uma distração para que você fique parado no mesmo lugar, com medo e com dúvida, e não escolhe nada? O medo é um mecanismo que distrai você de uma potência que você tem. E é nesse lugar que eu queria chegar. O medo é como se fosse a casca do Kinder Ovo, sabe? A surpresa tá lá dentro, mas você fica com a casquinha do Kinder Ovo ali, linda, maravilhosa e cheirosa, distraindo você do que realmente tem ali dentro. Por exemplo, para pessoas que têm medo de falar em público, e segundo as pesquisas mostram, até isso é um dado bem interessante, as pessoas têm tanto medo de falar em público quanto têm medo de morrer. E isso é muito louco, porque falar em público é uma das habilidades mais bem vistas hoje, até para qualquer cargo que você for trabalhar, para tudo que você for fazer. Comunicar as suas ideias é uma das coisas mais incríveis que você pode ter como habilidade. E aí, muitas pessoas têm medo de falar em público. E percebe que o medo distrai você de uma potencialidade que você tem? Já imaginou se esse medo que você tem de falar em público fosse convertido e a casquinha do Kinder Ovo fosse removida e você pudesse falar tudo o que você sabe? Todos os conhecimentos, todas as ideias, as coisas que você cria aí dentro que fica só para você? Ou ainda, tem pessoas que têm medo, por exemplo, de. Deixa eu pensar alguma coisa. Agora não me vem nada na cabeça, enfim. Mas o medo, ele é, na verdade, um distrator de uma grande potencialidade. Então, se você puder anotar aí num lugar tudo aquilo que você tem medo, é o que para você de criar algo que é a maior potência que você tem. E eu tenho uma frase que eu uso que é o meu lema, assim, eu sempre fui muito medrosa. Hoje já não me considero mais tão medrosa. Mas um dia, um professor até, ele disse assim para mim, Maísa, tá com medo? Bota a fralda e vai, porque daí se borrar tudo, tá fraldada, depois você troca. E aquilo me impactou tanto, porque eu pensei assim, meu Deus, se eu pudesse, né, fazer isso todas as vezes. E quando eu tô com muito medo, assim, que eu tô assim, ai, sabe, para uma entrevista, ou até para as lives, às vezes a gente tá um pouco nervoso, eu penso assim, Maísa, bota a fralda e vai. Porque eu sei que o medo é o lugar onde eu tô parando uma potencialidade que eu tenho. Então, para olhar as coisas que você tem medo, mas você pode ter certeza que ali existe uma mina de ouro, é uma distração que essa realidade está trazendo para que você não perceba o potencial que você tem ali. Então, quebra a casquinha do Kinder Ovo, come a casquinha do Kinder Ovo e pega a surpresa e mostra para o mundo. Porque o medo está distraindo você. E aí, quando eu digo tudo que eu faço dá errado e eu tenho medo de não conseguir, tem uma outra coisa que eu tenho que dizer para você. As meninas vinham falando numa outra live ali sobre os nãos mal colocados na nossa vida. Acho que foi você e a Mayara, né, Di? Isso. Até recomendo que quem tá com muito medo aí, olhe essa live. Gente, o cérebro não entende o não. Então, quando você fala assim, eu não consigo, tira o não dessa frase. Eu consigo. O não é um outro distrator. Ele tá só ali distraindo você. Ele é uma coisa visual escrita. Ele não existe de verdade. Então, se você fala assim, eu não vou conseguir, o que está escrito? Eu vou conseguir, mas o não está distraindo você. Eu não vou, eu não vou conseguir arrumar esse emprego. Eu vou conseguir arrumar esse emprego, mas o não é o distrator. Então percebe que todas as vezes que você fala essas frases negativas, o não, ele não está ali realmente. Ele é um distrator da tua potência. E isso é uma coisa importantíssima para a gente olhar dentro do que a gente está pensando e dentro do que a gente está falando, porque é isso que a gente está utilizando para criar a nossa vida. E o que é que você está falando e pensando o dia todo que está criando a realidade que você não está querendo agora? Isso é uma coisa que é bastante forte, porque cada um tem a vida que escolhe, e a gente pode escolher diferente o tempo todo, não é mesmo? Di, sobre o medo, hoje você se considera uma pessoa medrosa? Uau!
Eu acho que, como você disse, é uma energia que acaba nos acompanhando durante toda a existência. E quando você falava aí da questão da frase de impacto do teu professor, de coloca a fralda e vai mesmo assim, eu comecei a me reportar que é em torno de um ano que a gente tem essa parceria e que eu trabalho aqui com você, especialmente aqui na estética, e o quanto já vinha esse convite para fazer vídeo, para fazer live, para fazer essas coisas. E você foi falando e eu fui reverberando aqui a energia disso, e eu acredito que era um espaço de medo. Medo de Olha me como, expor. olhem o que a Diana vai falar agora. Ela é o maior exemplo de que o medo esconde uma potencialidade. Desculpa te interromper, Di, mas quando você falou, eu me lembrei. Pode falar. É, então, assim, o medo de me expor, o medo de falar alguma coisa com algum sotaque, alguma palavra, alguma situação assim. Porque o meu medo era estar aqui online. Eu não tenho dificuldade em falar em público, já fui gestora, já trabalhei com workshop, com palestra, mas a questão do estar de frente com a câmera era um espaço assim de tipo total impossível. E aí, esse ser aí acima. Ele falou assim, ó, eu não sei se você mencionou a sua mãe, eu acredito até que sim, que um dia te disse assim, antes feito do que, né, A perfeito. minha mãe. Uhum. A Antes mãe que me feito do ensinou que isso. perfeito. E eu fiquei naquele espaço, assim, acho que uns 6 meses, né? Antes feito do que perfeito. Antes feito do que perfeito. E aí começa a vir essa questão de usar as ferramentas e ir para o espaço do verdade. Se eu ficar esperando um dia, eu vou fazer isso de forma perfeita? O que seria o perfeito? Se não mais uma dualidade, se existe o perfeito, existe o imperfeito. E aí, o que é verdadeiro para mim? Qual a minha dificuldade? O que me separa de uma câmera? Se eu sento e converso 10 horas com uma pessoa sem parar, né? Então, veja, é o espaço em que as pequenas coisas, e quando a gente traz a vulnerabilidade no sentido de reconhecer, chega alguém e te diz uma frase que ela fica martelando no seu consciente, inconsciente, até que você vai lá e vira a chave, que é o que nós chamamos de reprogramação, né? Então, essa frase ficou martelando em mim. Antes feito do que perfeito. Então, eu posso fazer de qualquer jeito. E aí, eu vou fazer a partir do que é verdadeiro para mim. E aí vem o quê? Não, vai ter um vídeo, vai ter uma live. E as primeiras vezes, nossa, tipo assim, eu ficava treinando os vídeos e mandando para a Maiara, para a Maísa, né? E ela, "Ah, tem alguma coisa aqui, tem alguma coisa aqui." E aí, um dia fazendo em casa, né? Dentro de um espaço de total insegurança, mas não com a fala, com a câmera. E aí, o meu esposo me disse: Sabe qual é o problema? Quando você está diante da câmera, você não é você. Você quer falar bonito, você precisa se arrumar, você precisa. E aí, você não está sendo você, não é isso que você trabalha? E eu, putz, realmente é isso. Eu tenho que vir para a câmera, eu tenho que falar bonito, eu tenho que sentar direito, eu tenho que. Não, tem que ser eu. E aí é verdadeiro para mim. E aí eu saio do espaço de que não tem que ser perfeito. Afinal, eu posso escolher que do jeito que eu faço é perfeito. E ok. E aí já está na Bíblia, gente, que nós não vamos agradar todo mundo. Então você fica se parando, você fica escolhendo, você fica cronometrando, parametrizando muitas coisas para agradar. Você não vai agradar todo mundo. E não está escrito em lugar nenhum que tem que fazer isso, né? E aí, quantas coisas a gente não faz porque não tem certeza se vai agradar? Ou deixa de fazer porque, vai que eu falo uma coisa que, tipo, a gente tem muito essa questão dos dizeres e os R's e o pão e o pão, o batom e o batom, né? Essa coisa toda, tipo assim.
Cara, é o que você é a forma como você fala. E olha, se você for olhar para diferentes regiões, cara, todo mundo fala diferente. Por conta do que eu preciso me parar por conta do que eu falo, de como eu falo. E aí, Mai, eu me venho assim para te perguntar nesse sentido. É verdade mesmo que a gente não consegue fazer as coisas? O quanto isso implica ou está implícito na questão da nossa autoconfiança e nas nossas escolhas. E quando eu falo autoconfiança, o quanto eu confio em mim e o quanto eu desconfio de mim por conta dos pontos de vista de certo e de errado que foram me jogando. E que, ok, eu fui comprando. Porque eu gosto muito de repetir, talvez seja a 10ª vez que eu já esteja repetindo em live isso. O que os outros falam ou fazem, você não tem como mudar. Mas o quanto você se importa, e eu tenho um workshop que nós trabalhamos aqui em Passo Fundo, né, Mai? Que é o que verdadeiramente importa, né? Então, o quanto você se importa com o que dizem ou com o que fazem, aí é uma questão sua. E é Então, muito. Mai, você acredita que é realmente verdade que a gente não consegue escolher, ou que as pessoas definitivamente não conseguem escolher? O quanto isso está relacionado à sua autoconfiança e às suas escolhas? Certo, Di. Eu até poderia mudar, eu acho que agora o título dessa live no final eu percebi que ela devia ser assim, as coisas que distraem você. E eu tenho percebido nos últimos meses, assim, que as coisas que a gente compra como verdadeiro, na maior parte do tempo, elas são uma grande ilusão. E aí você vai dizer assim, ah, tá, né, Mai? A gente tá aqui, as coisas existem. E aí se falava muito dentro da questão energética, da espiritualidade, que a gente vivia numa grande ilusão. E eu pensava assim, gente, será que é que nem o filme do Matrix, né? Que tem um holograma, que tem um negócio assim. E, cara, não é isso. A ilusão, ela tá nessas coisinhas bem pequenininhas que passam batido no nosso dia, que é aqueles milhares de nãos que a gente fala durante o dia e que eles não existem, na verdade, é só uma forma de programar a tua mente para fazer você achar que não é capaz, né? Esses pontos de vista que você fica comprando. E aí a gente tem essa questão da autoconfiança que a Diana traz, né? E a autoconfiança, na minha percepção, no meu ponto de vista, a partir de tudo que eu acredito, assim, e assim, ó, tá tudo certo se o teu ponto de vista não seja esse, né? Talvez é uma forma diferente de pensar. Eu acredito que a autoconfiança, ou a falta da autoconfiança, ou ainda, quando eu digo eu não consigo, eu tô apenas exacerbando uma limitação que eu comprei em algum momento da minha vida. Uma das coisas que é muito interessante, que o pessoal da psicologia fala muito, e o pessoal que estuda muito o comportamento humano fala assim, a maioria das pessoas que tem medo ou dificuldade de falar em público, em algum momento lá na sua vida escolar, né, teve uma humilhação, teve um momento de emoção, um momento que travou. Ok, tudo certo. Mas a gente vai viver daí o resto da vida achando que não consegue fazer uma coisa por um momento lá da infância, ou lá do passado, ou sei lá o que mais aconteceu, ou lá na vida uterina, ou sei lá o que a gente comprou como verdadeiro para nós? Não. A gente não tem como ficar voltando lá para apagar o que aconteceu ou para mudar o que aconteceu. E de fato, alguma coisa aconteceu. Só que você hoje tem a capacidade de escolher a forma como você quer conduzir a tua vida. Você já é de maior vacinado e tem essa capacidade agora. A gente está te dando agora aqui, ó, entreguei o certificado que te habilita a escolher tudo que você quer na sua vida. Então perceba que quando está certificado, né, em nome de Padre, Filho e Espírito Santo. Perceba que quando você diz eu não consigo, você está dizendo uma grande mentira. Porque como ser grandioso, meu amor, você consegue o que você quiser. E se você não está conseguindo, perceba que isso é uma forma para você se autodizer que você não quer aquilo de verdade. Não existe eu não consigo.
Existe eu nesse momento não quero fazer isso, mesmo que Uhum. na minha cabeça eu diga que quero. Eu não estou escolhendo. E aí a gente repete a fala de novo da diferença do eu quero e eu escolho. Quando eu quero, eu tô falando daqui, ó, da boca para fora, do pescocinho para cima. Ou seja, eu quero, mas não está disponível para mim, então eu vou ficar querendo, né? E se você quer saber mais sobre esse quero e eu escolho, as anteriores falam muito sobre isso. E quando eu digo eu escolho, esse escolho vem daqui, ó. Ele vem de dentro do coração, ele move a energia, ele vem de cada molécula do teu corpo. Eu escolho. E aí não tem eu não consigo, eu não sei, eu não faço. Não, eu escolho. Então, para agora e pensa, aquilo que você está dizendo, eu não consigo, meu amor, assume para você, você não quer fazer. Você não quer fazer. E tá tudo bem. Mas não fica mentindo para você, nem botando a culpa no vizinho, no pai, no namorado, em qualquer outra coisa. Porque realmente você não está escolhendo. Então, a autoconfiança, ela é o espaço aonde você está se limitando com uma ilusão. Isso não existe. Aquele lugar onde você tem medo de fazer uma escolha é porque talvez em algum lugar você fez uma escolha que deu errado e aí você tá nessa coisa assim, tipo, será que eu escolho? Será que vai dar errado? Então, assim, meu conselho para você, e conselho se fosse bom a gente não dava, a gente vendia, né? Eu funciono assim e tem funcionado muito bem nos últimos anos. Bota a fralda e vai. Se der certo, show de bola, ótimo, maravilha, escolhe de novo. Não deu certo, ok, tá tudo certo. Você sabe que desse jeito não funciona, bota a fralda e vai de novo. E tá tudo bem. É simples assim. E aí, eu quero que você, de novo, escute essa frase. Tudo que eu faço dá errado, tenho medo de não conseguir. Isso é verdadeiro agora para você? Isso faz algum sentido ainda para você? Porque para mim parece que é uma chinelada na minha orelha. Mas isso agora, hoje, talvez há um mês, há 2, 3 meses atrás, ou lá quando eu conheci a Diana, isso aqui era muito verdadeiro na minha vida. E usando essas ferramentas todos os dias, e às vezes se loqueando e a Diana dizendo: Ô Maísa, acorda, criatura. Sai daí, escolhe outra Sai desse coisa. lugar, sai daí, escolhe outra coisa. É nesses lugares que a gente começa a mudar. E aí eu digo para você, sabe qual a importância de você todos os dias assistir uma live, de você ouvir um podcast, de você ouvir uma música que é edificante, de você fazer uma leitura que cria mais na sua mente? Porque você começa a limpar. Aí você vai se dando conta, e aí você vai se dando conta, e de repente aquilo já não existe mais. Hoje, para mim, tudo que eu falei para vocês, isso faz parte de uma ilusão. Quando eu, quando eu falo eu não consigo, eu falo, opa, peraí, aqui tem alguma coisa legal para mim. E aí eu vou descobrir o que que é. Mas isso é agora. Então, se você está nesse espaço agora, começa a virar a chavinha e a fazer escolhas diferentes. Esse era o recado que eu queria passar para você e eu espero que você possa usar essas ferramentas na tua vida. Porque a minha vida mudou e está mudando todos os dias. E eu escolho que ela mude o tempo todo. E aí, esse é o meu recado, era isso que eu queria trazer para você. Isso não existe, é uma grande ilusão. E aí, onde você está parando, existe uma potencialidade que pode mudar a tua vida para sempre. Tá bom, cara pálida? Di, faça as tuas finalizações aí, minha querida. Eu não sei se você mencionou, tem uma contribuição da Gleice ali no início do livro Você Pode Curar Sua Vida, né? Ah, eu não vi, eu não Que vi. eu acho que é o livro da Loise, né? É Que da Loise conta Reis. com, com as afirmações positivas. Então, é um livro de muito fácil acesso, que você pode, inclusive, baixar e ler no seu celular ou no seu computador. É uma história incrível e de total superação, e que mostra que tudo é possível sem precisar nada fora, tá tudo dentro, né? E para finalizar, eu vou usar a contribuição da Maiara ali. Mais ou menos 50% vão amar o que você está fazendo. Os outros 50% vão ir para o errado disso, vão julgar isso. Então, quanto custa você pegar os 50 que estão amando e meter ficha? E fazer a diferença? Nunca foi, nunca vai ser para todo mundo.
Então vai com quem está contigo. E se alinhe e concorde com aquilo que é verdadeiro e traz contribuição para você. Como eu vou saber isso? Se não está fluindo, se não está acontecendo, se o teu corpo está doendo, se os teus pensamentos não estão são tão saudáveis, se você não está dormindo direito, presta Não tá atenção. legal. Tem um recado aí. É só você prestar atenção. Tem um recado aí e você pode usar as ferramentas que estão postas em todas essas lives para reconhecer esse recado. O que está por trás disso que eu não estou percebendo? Qual é o recurso? Qual é a potência que eu não estou assumindo quando eu estou cagando de medo? Diana, quebra a casca aí do Kinder Ovo e mostra essa surpresa aí pra gente. Entende? E aí tem um negócio importante, né? O quanto a surpresa é gratificante. E veja, para ter surpresa, você não pode ter criado projeções, metas, expectativas, porque se você tem certeza que vai abrir o Kinder e vai achar um bichinho, e você abriu buscando o bichinho, querendo, escolhendo o bichinho, e aí tem uma bonequinha, aí você já está frustrado de novo, né? Então, permita quebrar o Kinder, sim, mas desfrutar da surpresa. E se for uma surpresa que não te agrada muito, escolhe outro, Pega outro. pega outro. Olha para essa surpresa, ué, o que tem aqui que eu não estou percebendo? Não era bem assim que eu esperava. Então, será que eu escolhi direito? Ou será que eu escolhi com uma pontinha de medo que não ia dar certo? E aí isso aí vibrou mais do que o restante da minha escolha. Aquele exemplo que você deu numa dessas lives passadas, eu vou usar para finalizar. Você vai funcionar a partir da frequência na qual você está conectado. E você escolhe. Tá tudo bem se você quiser ficar conectado na Rádio Cachoeirinha. Uhum. Se você quiser conectar com notícia, tá tudo bem. Se você quiser conectar com música, tá tudo bem. É você que escolhe. Sempre foi e sempre vai ser assim. E quanto mais você se permitir brincar com as ferramentas e com as escolhas, você vai perceber que realmente funciona o antes feito do que perfeito. Beijo, gente linda!